Olá, pessoal. Chegamos a mais um programa, Um Café por uma Barbada, nesse mês de dezembro. E eu tenho o prazer de ser recebida na casa dele. Daniel Neto, grande treinador, grande jockey. Vamos falar um pouco dessa tua história aqui para o nosso Café por Barbada? Bom dia. Bom dia. Vou pedir para falar perto do microfone. Bom dia para você, para todos os telespectadores. Certo? Para mim é um prazer, é uma satisfação. Bem, você é a prova viva que TUF faz bem para a saúde, né? Porque você me falou antes de começarmos a gravar que está com 74 anos, é isso mesmo? Já me disseram, exato. Vou fazer em abril, agora eu faço 75 anos. E aqui dentro do TUF, das corridas de cavalo, são quantos anos? Bom, em fevereiro eu faço 61 anos de Jockey Club. Nossa, e respira mesmo o TUF você, né? Não só você, como passou essa paixão para seus filhos, netos, enfim. Aqui no Jockey eu consegui. Casei já aqui, criei meus filhos, eduquei-os. E deve ter muito orgulho de tudo que você conquistou até agora, né? Muito, muito. Daniel, outra coisa também. Você continua treinando como se fosse ontem, né? Como se fosse... Porque essa semana que passou teve uma direção maravilhosa até o novo aprendiz Will. É um animal que você apresentou, você treina e que venceu muito fácil. É o quê? Isso é o significado de quê? De que você realmente ama a profissão que você abraçou? Isso aqui, nós costumamos nos referir aqui como se fosse cachaça. Depois que você toma, você não para mais de tomar. E o TUF, você não consegue se desligar. Eu sou uma pessoa e conheço muitas aqui da mesma maneira. Nesses 61 anos de história no TUF, o nosso café tem que ser rapidinho, mas nesses 61 anos eu vou tentar resumir, né? Porque não dá para falar de 61 anos em tão pouco tempo. Mas nesses 61 anos você tem alguns recordes que vale a pena a gente mencionar aqui. Você me falou aí que tem um tal de um cavalo Kefner. Como é que foi a história do Kefner? Kefner. Como é que foi a história do Kefner? Não, o Kefner era um cavalinho que eu comprei em Porto Alegre para o senhor Gabriel Tomé. E trouxe aqui para a Gávea, ganhei algumas corridas com ele, depois ele ficou um tempo parado, depois quando ele retornou, e era um cavalo muito manso, muito tranquilo, então eu era escrevia muito seguido. Então, de uma dessas feitas, eu inscrevi durante 6 vezes, em 29 dias, eu ganhei 5, e foi um segundo no Photoshop. Nossa, mãe. Ganhar 5 pares do mesmo cavalo em 29 dias. O cavalo ficou bem nesse período? Passou mal? Como é que é? Porque tem gente que tem meio medo desse negócio do cavalo correr. Essa ainda ganhei mais algumas com ele. É um cavalo que é fácil de você procurar nessas coisas de storybook, esses negócios aí que vai trazer com tranquilidade a veracidade do que eu estou te reportando. Tá certo, tá certo. Além disso, na época isso é como treinador, né? O Kefner foi na época de treinador. Mas na época de jockey, eu fiquei sabendo aqui em primeira mão, não sabia, que hipódromo na Ilha do Governador, e você, antes de acabar as carreiras, chegou a liderar lá as corridas. Infelizmente foi uma pena o fechamento do hipódromo, mas quando terminou, eu estava empatado com o Machon. Logo no começo, nós estávamos 12-12. E como é que foi essa pista lá na Ilha do Governador? Era boa raia? Tinha quantos metros? Você lembra disso? Sinceramente, espetacular. Eu nunca vi pista igual. Eu andei por aí, pelo Brasil todo, fui a outros lugares, mas igual aquela eu não vi. Foi sensacional aquela pista. Que pena, era bom ter mais pistas aqui no hipódromo, aqui próximo do hipódromo, enfim. Seria uma pista para poder dar uma... Pena que acabou, né? Acabou. Hoje ficou o campo de qual time de futebol lá? Agora é a Portuguesa que comprou. Da família Peixoto, na época, a família Peixoto foi quem fez o hipódromo, e com toda aquela orientação, se não me engano, tinha o doutor Nova Monteiro, estava junto, coisas mais ou menos que eu não consigo, assim, com certeza era o Peixoto. Como jockey, você foi líder lá na Ilha do Governador, aqui na Gávea montava seus pares, mas como treinador você chegou a quase liderar a estatística? Não, cheguei não fui o líder, mas cheguei a certas épocas a liderá-la. E depois, mais tarde, no final, eu perdi uma por 5 e a outra por 3. Ou seja, pescoço e cabeça, né? Perdi no final. Tá certo. E como treinador, ganhou, sua principal prova foi o Major Sukhov, se eu não me engano, é isso? Foi. Tem uma historinha desse, vou aproveitar rapidinho. Historinha que esse cavalo ficou parado
levando a agulha radioativa, que ele tinha um problema no joelho, e foi o primeiro cavalo que correu dessa maneira. Então eu pedi ao veterinário, que era o doutor Nilton, e ele disse que eu poderia tentar, que nunca ninguém tinha feito. Então eu tentei, fiquei só nadando e dando agulha, só nadava. Aí corri, sem coisa, corri o Cordeiro da Graça, ele correu na frente, perdeu tudo no final, foi 4, sem preparo nenhum. Aí na outra eu já escrevi direto no Sukov, ele largou e acabou. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha, eu acredito que um dos seus maiores orgulhos deve ser o Gugu, né? Querendo ou não, é o filho, é o parceiro, também está seguindo os seus passos, que você foi um dos pioneiros a treinar e montar cavalo ainda. Você treinava e também montava. Como é que você vê o Gugu nessa situação, o César Gustavo Neto? Bom, ele vai, normalmente até o momento, ele tem seguido meus passos direitinho. Montando, treinando. Domando. Que até domar cavalo também doma. Também, entendeu? Então, está seguindo a potência. Só que ele, não posso deixar de dizer, em matéria em termos de jockey, bom, ele é um jockey infinitamente melhor do que eu fui na época. Ganhou muito clássico o Gugu, né? Muito clássico, muita corrida, entendeu? Competiu na época de frente, tete a tete com o Ricardinho. Chegou uma semana até do Grande Prêmio Brasil, que ele chegou a montar mais do que o Ricardinho na semana. Essas coisas a gente guarda. E dá muito orgulho, né? Até a voz embarga nessas horas, lembrando. Sem dúvida. Tá certo. Então vamos falar agora de corrida, que essa semana a Gávea vai estar bombando. Você sabe que é nosso patrocínio pela PMU Brasil, e você pode apostar de qualquer lugar do Brasil através do site pmubrasil.com.br. Conseguimos colocar essa semana na revistinha o programa do Cristal. Conseguimos, deu certo dessa vez. Tomara que continue assim, porque o programa lá tá engateando esse estufo lá, mas pelo menos deu certo essa semana, então vamos seguir assim. Na Gávea teremos 5 dias de corrida, será sexta, sábado, domingo e segunda e terça. Você que é da época que a Gávea também tem muitas corridas, deve estar muito saudoso também por essa semana, né? Sem dúvida, isso aí faz a gente lembrar bem daquela época, certo? Que há algum tempo atrás virou folclore, então não tínhamos mais isso, então isso é bom reviver. Que bom, bom sim. Então, sexta-feira, simulcasting da Gávea com Cristal. A Gávea começando às 18h15. Vão ser 8 pares aqui na Gávea, tá? Como vão ser 5 dias de reunião, eu deixei ele passar sexta-feira sem marcação, porque o nosso concurso são 4 marcações apenas. Então, sexta-feira não vai precisar marcar. Vamos chegar a Sabatina Carioca, que já começa festival de verão, inclusive, com direito a chopp artesanal, a food truck, show depois das carreiras. Então pode chegar cedo aqui na Gávea, que a entrada é franca, vai ter muita coisa divertida. E, lógico, nas pistas vamos ter, a partir das 14h45, 9 corridas. E teremos no sábado 2 provas muito importantes. A primeira no sexto par, o Grande Prêmio Frederico Lundgren, que é para potros de 3 anos que estão se preparando para competir na Tríplice Coroa em janeiro. E, na sequência, no sétimo par, o Grande Prêmio Mariano Procópio, dessa vez para as potrancas de 3 anos entrarem em forma para o Henrique Pozzolo. Eu quero saber desse dia quem você vai marcar. Aliás, eu já vi que você tem uma marcação, tem um cavalo aqui escrito aqui, uma égua escrita aqui, uma potranquia, Shadow Knight. Correto. Vamos falar dela aí no segundo páreo? Eu tenho uma inscrição nesse páreo, uma potranca que é de minha propriedade mesmo, e ela fez 2 corridas anteriores na areia e ela não foi bem. Mas ao galoparmos ela na grama, ela mostrou uma muito grande. Então eu acredito que ela possa fazer uma boa corrida. Mas nesse páreo, certo? Nesse páreo vai ser difícil para ela. Tá. Agora, mas eu quero então a sua marcação. A sua marcação não vai ser a Shadow Knight, que ela vai estar testando a grama mais uma vez. Você vai marcar quem nesse dia? Nesse dia eu vou marcar no sétimo páreo uma potranca do Santa Maria de Araras, certo? Do Seu Oliveira, que vai montada pelo Vegil, certo? Ela é a líder da turma, Gravina. Tá certo, a Gravina mesmo. Vai encarar o clássico aí, pessoal. Logo o Grande Prêmio Mariano Procópio. O homem é corajoso, ele já chega marcando o clássico. Vamos chegar à Domingueira. Domingueira, outro dia de festa aqui, Festival de Verão na Gávea, não perca. É mais um dia de pista de grama, muita festa, muito show, muito food truck. Começa às 14h45, serão 9 páreos. Nesse dia vamos ter 3 provas clássicas. A primeira acontece no terceiro páreo, o clássico Sabinos, que é no quilômetro. Na sequência teremos no quinto páreo o Grande Prêmio Abriente Taramandaré, de 2.400 metros.
E depois, no 7º páreo, o Grande Prêmio Júlio Capua, que é uma milha. Então, são essas provas clássicas desse dia. E eu quero saber do doutor Daniel Neto, nosso treinador querido, quem ele vai marcar. Vamos de clássicos de novo. Terceiro páreo, eu acredito que Cavalo Gol, muito bem treinado também pelo Hélio Esteves, treinador de ponta, vai leve, e quem quiser ganhar o páreo, vai ter que ganhar dele. Aliás, o Estúdio Verde está com um ano perfeito, né? O Gol ganhando tudo, o Palmeiras sendo líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, não vou nem falar de futebol com você, porque você está com esse boné na cabeça. Eu prefiro nem falar de futebol hoje, para não deixar ninguém triste, né? Porque eu estou bem cheirosa. Eu estou terminando o ano cheirosa, pelo menos, né? E o Vasco escapou. Nós escapamos mais uma vez. Estamos firme e forte. Mais uma temporada para a gente sacanear um ao outro. É isso aí. Chegamos à segunda-feira. Segunda e terça tem mais 2 dias de corrida. Segunda-feira iniciando às 18 horas. São 9 carreiras. Teremos como prova principal o 6º páreo, a prova especial Troianos. E eu quero saber do Daniel Neto quem ele vai marcar nesse dia. Bom, nesse dia, no 7º páreo, um animal que vem de terceiro, em grupo 1, eu acredito muito na vitória dele. O cavalo animal Filmore. Aliás, é inscrito pelo PS de Deus, que é substituto do Roberto Solanês, né? Sim, é um menino que eu conheci em outros tempos, na época do avô dele, na época do pai, o senhor Rico Solanês, Gilberto, entendeu? E esse menino, uma grata surpresa que ele pegou isso tudo que de turf que nos traz, que como meu filho para um lado e ele foi do outro, está de parabéns. E eu soube também que, aliás, no passado, não muito recente, mas no passado, você levava também seus cavalos, às vezes, para descansar lá no centro de treinamento do Verde e Preto? Usamos muito os animais, eu levava para lá, não tinha pista ainda, conseguíamos trabalhar, o Gustavo conseguia trabalhar, ele lá com o Gilberto, conseguíamos fazer da porteira até lá no final, onde ele tinha os galos de briga, onde tinha os piquetes das éguas, conseguimos preparamos muitos animais lá em cima e trazíamos para cá e fomos bastante vitoriosos. Ou seja, já era sinal que aquela pista ali ia dar muito clássico, né? Sim, já tinha a ideia, o Gilberto sempre tinha aquela vontade, nós estávamos tentando enganar, mas o senhor Rico, na época, ele achava que ele dava mais foco à criação, certo? Aí depois passou o tempo, o senhor Rico faleceu. E o Gilberto colocou em prática. O Gilberto teve algumas propostas e outros centros de treinamento surgindo, e ele acabou tendo a consciência que era melhor aquilo e foi sensacional. E não é à toa que o filho dele... Está sendo, né? Está sendo. Não é à toa que o filho dele já ganhou o Brasil, já ganhou várias milhas, enfim. Acertou em cheio. Bom saber que você também deu um dos primeiros passos lá, né? De levar cavalos lá para utilizar lá a pista. Satisfação para mim isso. Que bom, que bom. Coisas do TUF, que quem vive 60 anos, são 6 décadas, não são 6 dias não, pessoal. Não são 6 meses, são 6 décadas. Chegamos à terça-feira, corrida solteira na Gávea, começa às 18 horas, mais 9 pares para vocês se divertirem. Eu quero a barbada do Daniel Neto. Bom, terça-feira eu vou indicar o cavalo 8º páreo número 4. Tá certo. Esse cavalo vem de um bom terceiro, certo? Energia ideal. E ele vai muito bem montado. Um garoto que precisa. Tem mais oportunidade, né? De apoio, mas é trabalhador. Então vamos dar uma chance para ele sempre que for possível. Tá certo. Olha aí, amigo Bruno. Tá certo. Boa indicação e boa lembrança do garoto. O garoto tem futuro. Aliás, vou ter que trazer ele para tomar um café com a gente aqui também. Então tá aí, 4 barbados do Daniel. Vou pagar o café e a gente já volta para as considerações finais. O filho falou, é para papai tomar puro. E ele foi e tomou puro também. E aí?
E gostei. Ô, coisa boa. E gostei. Daniel, desculpa nosso programa ser um pouco mais rápido. Eu vou ter que fazer um Falando de TUF com você e com seu filho, os dois juntos, isso sim, que aí vai ter mais história para contar. Mas eu agradeço muito a sua companhia aqui, viu? Vai ser uma satisfação maior. Aliás, pode mandar abraço para quem você quiser, o microfone é seu, fica à vontade. Bom, de todas as pessoas que me conhecem, que me acompanham, vai esse abraço. Ah, certo. Esse cara nasceu para ser Papai Noel, tá vendo? Obrigado, Daniel Neto. Muito obrigado pela parceria. Obrigado a você. Foi ótimo. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado por receber de novo na sua casa. E a vocês, mais uma semana festiva aqui na Gávea. Ninguém pode perder. Festival de Verão, corrida de sexta a terça-feira. Tudo vocês acompanham em loco aqui, de graça para entrar. Ou então pelo site da pmilbrasil.com.br. Valeu e até semana que vem no nosso Um Café por uma Barbada. Valeu.